Por meio de suas redes sociais, Roberto Jefferson, presidente do PTB, retrucou João Dória, governador de São Paulo, rebateu Rodrigo Maia, advertiu para incoerências do STF, defendeu o presidente Jair Bolsonaro e anunciou medidas no âmbito jurídico. No que concerne à coerência das decisões da Suprema Corte, o político aquilatou. Marco Aurélio Melo soltou Moacir Levi Correia, o bi da Baixada, considerado o chefe do P em Santa Catarina. Comparem o nosso STF com o da Venezuela, tal lá como cá. Assim se implantou o regime comunista e tirânico de Maduro. Formadores de opinião presos, corruptos soltos. No ensejo, ele questionou: a redução dos tributos federais fará com que o litro do diesel fique 9% mais barato e o preço do gás de cozinha diminua 5%. É o efeito do decreto do presidente Bolsonaro, que zerou alíquotas de PIS e COFINS que incidem sobre óleo diesel e gás de cozinha. Parabéns, presidente. TCU pediu ao STF acesso às mensagens roubadas por hackers para analisar a situação de Sérgio Moro. Por que o STF não quebra logo o sigilo de justiça e torna públicas essas mensagens? Só Lula e o UOL Folha podem divulgar as mensagens e apenas a parte que favorece o petista? Jefferson também criticou Mandetta, o DEM, e advertiu para a incongruência de atos do STF. Diariamente vemos pessoas nas redes sociais pedindo a morte do presidente Bolsonaro e outras até dizendo que elas mesmas dariam nele. Realmente, isso não pode mais passar em branco. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas criminalmente. Chega de apassivamento. Olha esse aí. Quer que o presidente Bolsonaro seja em praça pública. Mas para o STF, figuras como essa estão protegidas pela liberdade de expressão. Mas caso critiquem os ministros da corte, aí a coisa muda. É prisão sem direitos. Se Daniel Silveira foi preso por fazer duras críticas ao STF, se Sarah Winter foi presa por dizer que sairia no tapa com Alexandre, então não deveria surpreender a Câmara pedir a prisão de Danilo Gentili por incentivar a agressão a deputados. Pau que dá em Chico não dá em Gentili? Será que o STF vai dar ao presidente Bolsonaro o mesmo acesso às mensagens roubadas que deu a Lula? Segundo Terça Livre, uma procuradora da República sugeriu forjar provas para tentar incriminar Bolsonaro. Se o STF quiser beneficiar Lula validando as mensagens obtidas ilegalmente, vai ter que validar também as que falam de Bolsonaro. Ou é tudo apenas para salvar Lula? 4 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio foram presos hoje pela Polícia Federal na Operação Mais Valia. Que vergonha para o Judiciário. A ACM Neto vai fazer uma live na noite de hoje com Mandetta para falar sobre a pandemia. Essa é a desculpa. Na verdade, o DEM já está colocando seu cavalo na pista para 2022. A ACM, Maia e o DEM já querem garantir o primeiro lugar entre os cavalos paraguaios. Jefferson também alfinetou Huck ao compartilhar a opinião de Graciela Ninov. A imprensa afirma que a Globo está pressionando Luciano Huck para adiar o seu ingresso na vida política e substituir Faustão nos domingos. Será que o Huck, queridinho do FHC e do Rodrigo Maia, já está pulando fora com medo da surra que vai levar do presidente Bolsonaro? Outro sim, ele citou Lincoln ao abordar a trajetória política de João Dória. Dória virou prefeito de São Paulo e desde o início trabalhou para ser governador. Eleito governador, desde o início trabalha para ser presidente. Mas como dizia Lincoln, ninguém consegue enganar a todos o tempo inteiro. Dória disse que o protesto de hoje foi promovido pelo gabinete do ódio da presidência e que ele é vítima da violência dessa ideologia promovida por maníacos. Cidadãos, trabalhadores, comerciantes de São Paulo, Dória os considera maníacos Lembrem disso na urna. É dita Dória de um lado, é dita Leite de outro. É dita Costa para cá, é dita Dino para lá. E depois o Fachin vem dizer que a democracia está sendo atacada, mas acusando o presidente Bolsonaro. O que Fachin tem para falar desses projetos estaduais de ditadores que atacam a democracia? Nós, do PTB, não compactuamos com medidas que restringem direito e agridem as liberdades individuais.
Esse prefeito de Guarani do Oeste, se estiver apagando a luz das ruas a pretexto de evitar aglomeração, abriremos processo de expulsão contra ele. O PTB não admite esse desrespeito. A pesquisa da ex-diretora do Ibope, que coloca Lula ganhando de Bolsonaro, não busca convencer a população, mas apenas os ministros do STF. Sempre na véspera de algum julgamento crucial para Lula, a Folha e o UOL aparecem com pesquisa para mostrar suposta força de Lula. É método. Nesta toada, ele rebateu Rodrigo Maia e advertiu para ameaças de esquerdistas contra o presidente Jair Bolsonaro. Hoje tivemos muita gente no Twitter falando que se a de Adélio tivesse sido bem-sucedida, não teríamos mortos pela Covid. É o ódio do bem. Esse o STF deixa. Os togados devem até rir dos comentários cheios de ódio contra Bolsonaro. A extrema imprensa petista vê em Lula uma espécie de versão tupiniquim do bidê, um velho falso de esquerda que virá para derrotar os conservadores malvados. Vão sonhando. Segundo o deputado Cabo Júnior, a polícia de Minas Gerais prendeu um homem suspeito de planejar um ataque ao presidente Bolsonaro. Será que a extrema imprensa vai gastar 15 a 20 minutos dos noticiários da TV para falar sobre essa ameaça ao presidente? Pronto, as redações da extrema imprensa estão em festa. Champanhe e choro emocionado de alguns. Encontraram mensagens de Deltan tentando induzir o voto da juíza Gabriela Hart. As viúvas e as carpideiras do Lula sonham acordadas e acendem velas para São Gilmar e São Lewandowski. Rodrigo Maia, que está em uma nova função de comentarista das ações do governo, disse que todo mundo vai sorrir quando Bolsonaro sair. Graças à ação do PTB, Rodrigo Maia saiu e o Brasil sorriu. Rodrigo Maia, a gente volta a sorrir quando você sair. A verdade é que todo o Brasil sorriu quando Rodrigo Maia saiu. Para além disso, ele criticou medidas autoritárias de autoridades estaduais e municipais, criticou Miriam Leitão da Globo e explicou a DPF protocolada no STF. A população não está mais aceitando calada os desmandos e medidas arbitrárias de governadores e prefeitos. Quebrar a economia do país é para acabar com a pandemia ou para acabar com o governo Bolsonaro. Miriam Leitão, jornalista extremista de esquerda, postou frase do senador Contarato que disse que tirar esse governo é um ato de legítima defesa. Em nossa DPF no Supremo, estamos requerendo que a Corte suspenda a eficácia da Lei de Segurança Nacional quando utilizada para restringir a atividade ou para perseguir e amordaçar adversários políticos. Desculpa. Existe um boato que pode até ser uma fake news também, mas ele é forte, no sentido de que um senhor chamado Luciano Ayan teria participado da confecção daquele material apresentado pela deputada Joyce, e de que ele teria, inclusive, visitado parlamentares para falar sobre essas tais fake news que seriam divulgadas pelos assessores do presidente. Esse senhor, o senhor tem conhecimento se ele participou de alguma coisa? Eu não posso te dizer. Não posso te dizer. Não pode porque não sabe ou porque é sigiloso? Porque é sigiloso. Ok, tudo bem. Não, tudo bem, deputado. E uma pergunta também, uma das sessões que me chamou muito a atenção, Excelência, que aí já não me lembro, acho que Vossa Excelência já não estava, mas gostaria de saber se tem conhecimento sobre algo a respeito. Foi uma sessão em que foi ouvida uma testemunha, eu vou falar o nome da testemunha aqui, pode ter algum equívoco, mas Hans River do Rio. Se eu não me engano, o nome dessa testemunha é Hans River do Rio. Esse senhor foi funcionário de uma empresa que teria sido contratada por políticos para fazer disparos em massa, ao que tudo indica, não declarados nas contas dos políticos que contrataram. Estou dizendo com base no que foi anunciado, eu não estou aqui fazendo afirmações, por favor. Este senhor foi arrolado pela esquerda, e talvez porque a esquerda apurou que ele processou a empresa que era sua empregadora. E quando indagado pelo deputado federal Rui Falcão, né, se o Bolsonaro havia contratado a empresa,
esse senhor, uma pessoa simples, né, de maneira muito automática, respondeu assim: não, o senhor me contratou. Ele afirmou categoricamente que a empresa tinha sido contratada pelo então deputado, que ainda é deputado federal, Rui Falcão, para fazer disparos para sua campanha. E neste momento, foi algo que me chamou muito a atenção, o próprio deputado e outros deputados do PT, que sempre falam, né, que querem tudo muito público, pediram para que a sessão ficasse fechada, né, para que a sessão fosse feita sob sigilo. E esse senhor foi ameaçado de ser processado e assim por diante. O senhor, por acaso, estava presente nessa sessão? Não. Eu, assim como a senhora, deputada, Vossa Excelência tem acompanhado por alto. Eu só tenho o privilégio de estar no Congresso e ter acesso, como deputado federal, à assessoria investigativa. Então, tenho acesso a alguns autos e informações passadas pela assessoria da comissão. Mas eu não componho mais a comissão, eu não fiz parte de oitiva, nem de audiência pública nenhuma. Então, nesse caso, qualquer audiência, essa ou outra, eu não tive conhecimento. Eu tenho conhecimento de algumas coisas, né, extraoficiais, por isso justamente que eu não posso quebrar o sigilo dessas informações. Elas já são me passadas de forma sigilosa. Eu entendo, Excelência. Para concluir, deputada Janaína, por são gentileza. Duas perguntas objetivas. A primeira é a seguinte: a minha percepção, tanto da CPMI quanto do inquérito que tramita no Supremo, é que estão tentando, a duras penas, né, de todas as formas, criar provas para alimentar um processo vazio que tramita no TSE para tentar caçar a chapa. Não é só Bolsonaro, porque não adianta tirar só Bolsonaro, querem tirar Bolsonaro e Mourão. Essa é a minha análise, tanto da CPMI como do inquérito no Supremo. Eu pergunto a Vossa Excelência, pelo que Vossa Excelência acompanha, né? Vossa Excelência tem muito mais informações do que eu. Essa minha hipótese é muito irreal? Ela foi cogitada no início. Mas, como eu disse, Vossa Excelência mesmo acabou de dizer, todos os partidos fizeram utilização de alguma plataforma de disparo. Né, algumas utilizaram para fake news, outras não, mas todas utilizaram plataformas de disparo durante a eleição. Então, acabou que se investigar se servir para um, serve para todos. Então, tem que anular todas as candidaturas. Hoje, eu acho que essa tese não vinga mais. Por isso que foi esquecido a linha cronológica do que aconteceu em 2018 e passou a se investigar o que está acontecendo agora. Né, as ameaças à fábrica, o que está acontecendo agora. Então, acho que essa linha ela foi deixada assim um pouco de lado naturalmente, vamos dizer assim, porque as coisas atuais estão sendo mais graves do que caçar a chapa da candidatura ou comprovar que se está utilizando durante o exercício do mandato a máquina pública para produção e aí tentar um impeachment, se for o caso. Acho que essa tese para a esquerda seria mais viável do que tentar caçar a chapa nesse momento. Então, por isso, se foca na investigação atual. Entendi.